Essa semana o Ibovespa caiu, especificamente 2,22% na quarta-feira e imensos 3,35% na quinta-feira. O lado brasileiro do mercado explica que isso aconteceu devido às falas do Lula, reafirmando o investimento em saúde e educação. Teoricamente, isso teria reacendido os temores da irresponsabilidade fiscal do nosso governo, mas eu me arrisco a dizer que tem um outro motivo. Quinta-feira foi também o dia que o S&P 500 subiu 5,54%. A gente sabia que o que estava puxando as altas do nosso índice era o capital estrangeiro, e com os dados da inflação que a gente vai comentar lá na frente, eu acho que o estrangeiro ficou mais otimista com o S&P 500 e quem estava vindo para o Brasil repensou a sua estratégia e quis estar um pouco mais exposto aos Estados Unidos, já que a inflação está se controlando e talvez a alta de juros do Federal Reserve possa acabar ainda mais cedo do que a gente esperava. Quando o Bradesco soltou as informações do seu terceiro trimestre, a gente viu uma queda no seu lucro líquido de 25,8% na comparação trimestral e de 22,8% na comparação anual. Essa grande queda vem apesar do crescimento da sua carteira de crédito e do aumento da sua margem com os clientes. Talvez os pontos mais negativos tenham sido o grande crescimento das despesas operacionais e um crescimento maior ainda da PDD, a provisão para devedores duvidosos, que cresceu 116,4% ano a ano. Lembrando que a PDD é praticamente tirada do lucro líquido, é por isso que ele decresceu tanto. Desde o quarto trimestre de 2021, a gente parece que está crescendo novamente essas provisões. Espero que a gente tenha um teto aqui ainda abaixo do que foi em 2020. Quando a gente olha para os resultados do banco, tanto no terceiro trimestre de 2022 quanto nos 9 meses terminados, a gente vê um grande decrescimento, tanto no resultado bruto, quanto no resultado operacional, quanto no lucro líquido recorrente. O ROI também caiu muito, tá? Uma queda aí de 5,1 pontos percentuais, o que era aqui pela casa dos 18%, caiu para 13%. A originação dos seguros também caiu muito. Então, de fato, o resultado do Bradesco veio fraco, mas eu não acredito que seja uma má empresa, eu ainda acho que é uma boa empresa. Apesar disso, no dia dessa divulgação, o Bradesco caiu 17,38%. Se vocês quiserem, eu posso fazer daqui pra frente um vídeo de análise do Bradesco com valuation para saber se já é uma oportunidade ou não. Por outro lado, na contramão do Bradesco, o Banco do Brasil registra um lucro líquido de 8,36 bi no terceiro trimestre, com uma alta anual de 62,7%. Muito acima, inclusive 1 bilhão acima do consenso da Refinitiv, que era de um lucro de 7,36. A margem financeira líquida também cresceu 28,4%, junto da carteira de crédito, que teve uma alta anual de 19%. E ao passo que a receita do banco cresceu 11%, as despesas administrativas só cresceram 1,2%. E com isso, hoje, especificamente nos últimos 2 dias, o Banco do Brasil está caindo, 2,65 ontem, mais 2,91 hoje na quinta-feira. Esse vídeo vai sair na sexta-feira, mas isso aqui é o dado de quinta. Mas no caso do Banco do Brasil, ele está caindo porque o Ibovespa como um todo despencou essa semana, mais pra frente a gente vai ver isso. E o Itaú também não ficou pra trás, com um lucro de 8 bilhões no terceiro trimestre, sendo essa uma alta de 19,17% na comparação ano a ano. Além disso, ele também conseguiu crescer o seu ROI, que veio de 20,8% no segundo trimestre para 21% no terceiro tri. Ele também continuou crescendo a carteira de crédito em 2,5% na comparação com o segundo trimestre. E eles tiveram esse lucro todo mesmo com a PDD crescendo 49,8% em relação ao trimestre de 2021. E isso nos mostra que, de fato, o problema nos bancos esse trimestre ficou mais com o Bradesco. Então faz, de fato, todo sentido ele apanhar mais do que seus pares. Essa semana a gente também continuou tendo indícios de que as empresas estão se preparando para a recessão, para a possível recessão. E agora o Meta, a antiga Facebook, prepara demissões em massa. Mais especificamente, vão ser 11 mil funcionários do Meta que serão despedidos. Esse corte representa 13% da força de trabalho da empresa. Quero falar rapidamente do nosso IPCA, que é a nossa inflação depois de 3 meses de deflação, a gente subiu aqui 0,59% no mês de outubro. Com o resultado acumulado do ano chega a 4,7% e nos últimos 12 meses bate 6,47%. Os maiores vilões do IPCA esse mês foram a alimentação e bebidas, com uma contribuição de 0,16 pontos percentuais, e saúde e cuidados pessoais, com uma variação de 0,15 pontos percentuais. Ah, por que a alimentação e bebidas subiram só 0,72%, mas tiveram um impacto maior no índice? Porque tem um peso maior no índice. Mas o mais importante é a gente olhar a inflação acumulada nos últimos 12 meses, e a gente desde junho aqui vem mantendo a tendência de queda e de mais controle da nossa inflação. E parece que a inflação dos Estados Unidos também está querendo começar a dar seus primeiros sinais de arrefecimento. O acumulado dos últimos 12 meses caiu para 7,7%. Os dados vieram melhores do que os esperados e surpreenderam os investidores. Na relação mês a mês,
mês, a alta foi de 0,4%, mas a gente estava num acumulado de 8,2% e caímos para 7,7%. Lembrando que, como eu já falei em outros vídeos, eu acredito muito que se a gente já tiver passado pelo pico da inflação, se a gente não fizer novas altas no acumulado dos últimos 12 meses lá nos Estados Unidos, a gente pode estar perto do fundo no S&P 500 ou até já ter passado por ele e daqui para frente a gente só vê mais altas. E para finalizar, eu quero falar da FTX, né, que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo e que está numa situação precária e que derrubou todas as criptomoedas juntas. Isso basicamente começa com o CZ, que é o presidente da Binance, que por sua vez é a maior corretora de criptomoedas do mundo, suspeitando da insolvência da FTX, começou um processo de se desfazer dos seus FTT tokens. Com isso, a Alameda Research, que é uma outra empresa do Sam Bankman-Fried, que é o CEO da FTX, se ofereceram para comprar isso no mercado privado, só entre eles, sem afetar o preço no mercado público, mas o CZ insistiu em vender no mercado. E junto com documentos vazados pela CoinDesk, foi se descobrindo o problema de iliquidez da FTX e o Sam Bankman-Fried, o CEO da FTX, pediu ajuda ao CZ, a Binance, que aceitou comprar a FTX para resolver essa questão de insolvência. Mas agora, numa informação mais recente, parece que o acordo não vai ser executado e os investidores seguem com medo e sem segurança, sem a certeza se vão ou não ter a capacidade de recuperar os seus fundos, já que a FTX bloqueou os saques. Isso deu oportunidade para a Binance dar umas cutucadas, né? Duas grandes lições. Em primeiro lugar, nunca usem seu próprio token como colateral, como parte dos fundos que você pode ter necessidade de acesso, e não faça empréstimo se você está no negócio de criptomoedas. Não faça um uso eficiente, entre aspas, de capital. Tenha largas reservas. E ele também começou a falar de Proof of Reserves, que seria uma forma de garantir e provar para os usuários que a Binance tem as reservas necessárias para garantir os saques caso os clientes queiram. Mas, de qualquer jeito, com a possível insolvência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, o Bitcoin caiu 9,91% num dia e mais uma queda de 14,41% no dia seguinte. E isso, obviamente, afetou todas as criptomoedas. Se a gente olhar aqui para Cardano, ela caiu 7,92% no primeiro, 14,78% no segundo. Ethereum caiu 14,79% no primeiro dia, 17,62% no segundo. E a mais afetada foi a Solana, porque ela tem parceria com a FTX, e sem essa parceria ela vai ter mais dificuldade no mercado. E ela teve quedas aqui de 9,19%, mais uma de 20,36% e mais uma de 38,63%. Três quedas gigantes consecutivas. E, de fato, o mercado de criptomoedas está muito afetado nesse momento. O Bitcoin aqui fez uma mínima inferior à que ele tinha feito aqui em junho. Então, de fato, a situação está mais assustadora. Inclusive, a gente está retestando essa mínima aqui. Se a gente não conseguir superá-la, há uma boa chance de que a gente caia bem mais. O que, como vocês já sabem, eu acredito que só alarga a janela de oportunidades que a gente está tendo em criptomoedas. Mas isso aí vai da estratégia e decisão de investimentos de cada um. E se você, a essa altura, ainda investe em criptomoedas, assim como eu, e não pretende se livrar dessa classe de ativos, isso nos lembra o quão importante é você ter a sua própria carteira. Você não guardar as suas criptomoedas na corretora, você tem que guardá-las consigo, que só assim você vai ter de fato a soberania sobre os seus fundos que as criptomoedas nos prometem. Bom, essa semana o Ibovespa acumulou uma queda de 5%. Apesar de ele ter tocado nessas médias móveis, ele conseguiu superá-las antes do fechamento, e a realidade é que eu continuo otimista com o Ibovespa. No IFIX a gente também teve uma queda forte de quase 2%, 1,95% essa semana, mas ainda assim não apagamos esse período de alta que a gente teve, então a gente ainda está numa situação, na minha opinião, confortável. O dólar deu uma boa disparada de 5,31%, o S&P 500 também 5,9% e conseguiu superar essa média móvel de 20 períodos, mas talvez o mais importante da semana tenha sido o Bitcoin caindo quase 20% só nesses 7 dias. Não só isso, mas a gente fez uma mínima inferior à que a gente tinha feito na semana aqui de 13 de junho, e a realidade é que a gente não tem mais muito suporte. O próximo nível que a gente pode encontrar de suporte vai ser aqui mais perto dos $12 mil. Pode ser que a gente encontre um fundo e comece a subir antes, mas é totalmente plausível que a gente chegue aqui nos 12.400. Inclusive, se a gente chegar, eu pretendo comprar bastante. Essa queda do Bitcoin só o torna ainda mais atrativo. E voltando rapidinho para falar de Brasil, tem algumas ações que, na minha opinião, podem estar apresentando oportunidades. O próprio Bradesco é uma delas. A Sanepar, que voltou
voltou aqui pros 3,65. A Sanepar voltou aqui pros 3,65, na minha opinião também, voltando a estar num bom momento de compra. Ambipar, que é outra empresa que eu gosto muito, que despencou essa semana aqui, 21% quase, num preço ótimo para aquisição, na minha opinião também. Então legal a gente ver que com essa queda algumas empresas caíram um pouco mais e voltam a estar aí, na minha opinião, em janelas de aquisição. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça daquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que você gostaria de ver no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!